Ok, estamos gravando. Tá? Então, peraí, que eu quero botar aqui a minha vista, eu ver o chat. Então, vamos lá, gente. Então, nessa primeira aula, nós queremos discutir o programa que eu enviei anexado ao e-mail, falar o que vai acontecer aqui nessa disciplina, discutir outras coisas do tipo. Então, deixa eu pegar aqui o programa, a minha versão em papel está aqui. Então, antes disso, começar a fazer aqui um pequeno... tentar deixar um pouco claro. Quando começou a pandemia, surgiu essa necessidade devido à dificuldade, impossibilidade, o risco envolvido as pessoas se reunirem presencialmente, de a gente passar a ter aula online. E eu parei e pensei, suponho que eu tenho um recurso, um Google Meet, um outro programa, software desse, Zoom, onde eu possa me comunicar com as pessoas, usar vídeos, os alunos usarem vídeo. O que fica me faltando? O que eu preciso para tentar replicar da maneira replicar da maneira melhor maneira possível que a gente fazia na sala de aula antes da pandemia, ou seja, o ensino presencial. Eu vi que parei, pensei um pouco, os dois grandes passos, as duas grandes questões que eu preciso liquidar, os problemas, as barreiras, conseguir um quadro, uma coisa para substituir o quadro, eu chamo de quase negro, a lousa, eu consegui, tem um recurso para isso. Não é uma substituição perfeita, mas até tem algumas vantagens. Posso fazer com esse recurso algumas coisas que eu não sei fazer no quadro. Uma das coisas que é mais difícil para mim escrever, minha caligrafia, que já não era boa no quadro negro, aqui fica um pouco pior, mas é possível. E a outra ponto era prova, as avaliações, que feito o curso tem que haver uma avaliação para o aluno receber uma nota. Essa foi mais difícil. Tem avaliação, mas está longe de ser o ideal, o sistema de avaliação. Eu não vou, senão eu vou ficar falando 20 minutos ou mais sobre os problemas, o que eu penso, me defrontei para quando a gente... o que eu tinha que lidar quando me defrontei com o sistema de avaliação, mas uma das coisas é que tinha que ser alguma coisa que eu fosse capaz de processar. O que você está querendo dizer com isso? Muito simples. Ensino presencial, como era a prova? Preparava uma prova, imprimia, aí ia para a sala de aula com 50, uma pilha de provas, né? 50 provas em branco, só com as questões, distribuía para os alunos resolviam me entregando, terminava a prova, eu ia embora, saía da sala de aula com uma pilha, de 50 provas. Aí o que acontecia? Na hora de corrigir, botava a pilha numa mesa, inclusive corrijo as provas por questão, fica mais fácil atribuir o crédito parcial. Então, eu pego as provas estão empilhadas aqui, eu pego a prova do aluno A, corrijo, nota tal na primeira questão. Outra prova, nota tal. Aí depois termina, volta a pilha para cá, para aqui, segunda questão, e termina. Tá? Dependendo do tamanho da turma, toma um tempo. Quanto mais tempo vai tomar, mas é o que eu estava acostumado a fazer. Aí, quando chegou a prova presencial, eu pensei, peraí, como é que eu vou fazer? E o problema que tem é a correção, marcar as coisas, anotar, que assim, o que eu pensei, eu não vou pegar a prova que o aluno vai mandar no formato digital e imprimir tudo, porque haja impressora, né? Assim, haja toner, haja máquina, não vou imprimir tudo para poder. Eu vou ter que corrigir no computador. Então, já cria um problema, uma diferença sobre o sistema que tinha. Outra coisa, eu não vou conseguir empilhar tudo, separar, não. Eu bolei um sistema que você poderia ter fazer algo parecido que você faz, ou até melhor, se usasse o Google Classroom, algum outro recurso similar. Eu não vejo grande vantagem. Que o sistema que tem hoje, depois a gente vai discutir, basicamente, os alunos me mandam um e-mail, eu recebo o e-mail, o que não dá para fugir, que eu quero ter as provas, o que o aluno enviou, basicamente, eu acabo salvando 2 arquivos, do jeito que o aluno enviou e com a minha correção. Eu quero ter tudo salvo no meu discorrijo. Eu não quero lá no Google Drive, no Google não sei das quantas, no Microsoft, nas nuas, coisa. Não, quero no meu discorrijo. Tá? Também. Na verdade, eu tenho um recurso, para quem conhece, o Dropbox, que faz uma cópia, está sempre continuamente fazendo cópia do meu discorrijo. Mas eu quero as coisas no meu discorrijo.
E outra coisa é que, por exemplo, quando o recurso, por exemplo, ficasse tudo no Google Classroom, no Google Drive, e eu não baixasse, possivelmente eu não conseguiria, não sei se eu conseguiria usar o software que eu uso para corrigir, porque basicamente o aluno manda uma foto, eu tenho que abrir num programa, editor de fotos, para fazer ler e fazer as minhas anotações. Correção, como ao invés de fazer com a caneta, eu faço digitalmente no arquivo. Então, parte grande, na verdade, talvez a maior parte do trabalho nas provas que eu tive é mais tempo do que a correção propriamente dita. Às vezes eu levo mais tempo pegando os e-mails, separando, baixando, que aí o aluno manda uma foto, que ele tirou com o celular, tem a foto, não tem que ter o nome do aluno. Eu tenho que salvar, alterar, botar o nome do aluno no arquivo, né? Então, o arquivo é o aluno manda um arquivo que é um bando de números. Eu vejo de quem é o aluno e altero o nome do arquivo e está lá. Fulano da Silva, aí fica salvo num campo. Então, isso dá um trabalho. Aí eu pensei, outra coisa, assim, importante que a prova seja curta também. Por que você está dizendo isso? Veja bem, com a prova curta, a maior parte dos alunos manda um único arquivo. Porque aqui naquele sistema presencial eu ia virando assim, pega relativamente simples. Se a prova é muito longa, o tempo que me tomaria para organizar a prova, o e-mail que cada aluno manda, seria muito maior. E no sistema atual, cada aluno manda às vezes 2 arquivos, no máximo, e vai relativizar. Então, aí, a prova, por conta não foi o único fator, mas devido a essa dificuldade de receber o material, separar de forma que eu possa processar, a prova é curta. Tá? E todas as provas da disciplina são relativamente curtas. Então, assim, efetivamente, o que sobrou, que eu pensei, poderia passar trabalhos, mas sempre dei prova como professor, como regra geral, pelo menos na graduação. Não quero prova, não quero trabalho. E uma coisa que eu acho que, assim, parte do processo de aprendizado, a gente passa pelos bancos da escola, da universidade, uma parte desse processo, parte do nosso aprendizado envolve sentar naquela situação de prova e passar por aquela situação chata. Tem um horário, tem uma questão que você tem que resolver, tem um horário, você tem um intervalo de tempo mais curto do que eu gostaria. Não sei, eu queria que tivesse 2 horas para fazer essa prova ao invés de uma, seria muito, ia tirar 10, mas só tem 1 hora. Basicamente, isso faz parte do nosso processo de crescimento intelectual, emocional. Então, eu pensei, pelo menos vou manter para os meus alunos essa coisa, que é desagradável, mas é benéfica no frigir dos ovos, de se submeter ao sistema de avaliação onde ele senta, tem algum horário definido para ele fazer prova. Depois a gente fala com mais detalhes, ainda hoje, mas até aqui correu tudo bem. Já dei cursos com esse sistema online, eu dei 1 no tal PLE, 2, com essas avaliações, 3 disciplinas online, correu tudo bem, graças a Deus. Bom, então, como eu disse, curso online, meu objetivo era replicar, deixar ele o mais similar possível ao que nós tínhamos antes da pandemia. E é isso. Então, isso aqui pode pensar o seguinte, isso aqui é um curso presencial. Nós temos aula, no horário definido, terça e quinta, 14h50, 16h30, não é isso? E a gente vai trabalhar dessa forma. O momento para dúvidas, inclusive, é para tirar na sala de aula como se fosse um curso presencial. Tá? Não é a gente está trabalhando dessa forma. Alguém quer fazer uma pergunta até aqui? A princípio, não. Tá, obrigado, Kathleen. E lembrei, uma coisa, para não haver dúvida, ninguém é obrigado a manter microfone ou vídeo aberto. Quem quiser, não tem essa exigência. Só eu que tenho que manter o microfone e o vídeo aberto, evidentemente. Né? Quem preferia não abrir o vídeo, não abrir o microfone, fica à vontade. Bom, então, vamos lá. Dito isso, primeira coisa, isso aqui é um curso presencial, com alguns recursos que a gente vai usar. Por exemplo, quero gravar os vídeos, colocar no YouTube, a gente vai fazer isso. Então, vamos começar aqui a discutir
o programa. Vamos ver se eu consigo abrir o PDF. Aqui não é. Na minha tela, verificar essa. Ok. Então, este aqui contém o material que eu enviei para o senhor, o PDF, o mesmo PDF que eu enviei hoje para os senhores. Então, temos informações básicas. O nome da disciplina, o nome, tem o meu website pessoal, o meu e-mail, que é ensino@alexbecunha.com. Só tira essa palavra arroba, coloca um símbolo de e-mail, né, que a gente chama de arroba. E tem uma página para a disciplina no meu website, e depois a gente acessa essa página e vê o que tem lá. Ou, ver, não é? Vai ter que ser trocado. Não, desculpe, eu aproveitei, agora que eu vi. Apesar de ter lido e relido, isso aqui passou, isso aqui está errado, vou trocar. O nosso objetivo é apresentar noções básicas da teoria macroeconômica, tá? Isso aqui era uma outra disciplina, tá? Foi o curso de RI, desculpe. Será trocado, eu peço desculpas. Ter lido e relido isso 50 vezes, isso passou. Bom, nossa bibliografia. Nós vamos utilizar o seguinte livro. Princípios de Macroeconomia, do Menkel, uma tradução da 6ª edição norte-americana. Tá? E tem o ISBN 13 do livro, que fica mais fácil ter certeza que você está adquirindo, for comprar, adquirindo, ou conseguir de outra forma o livro correto. Só que esse livro tem várias versões. Alternativamente, você pode utilizar essa que eu menciono abaixo, a 8ª edição em inglês. Em particular, se você consegue ler em inglês, eu recomendo que você leia em inglês, é melhor, tá? Nós vamos tentar cobrir, possivelmente não vamos conseguir cobrir tudo, esses capítulos que eu listo ali, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21 e 22, tá? Quando a última vez que eu dei essa disciplina, eu tinha 30 aulas, por exemplo, eu não pulava o 12, não pulava o 14, não pulava o 18 e o 19. Bom, bibliografia complementar está no website do curso, depois a gente fala. Então, para novedores, você tem que ter um desses 2 livros, mas, na verdade, possivelmente outras versões desse livro, tem várias edições, a gente, terminando de falar do programa, a gente fala um pouco mais sobre a bibliografia. Resolve. Então, lista de tópicos. Então, cada tópico aqui é um daqueles capítulos do Menkel. Tem 9 tópicos, como a gente pretende cobrir 9 capítulos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22. Exatamente os que estão listados ali, tá? É ambicioso, tendo visto que o semestre é mais curto. Possivelmente a gente não vai conseguir cobrir tudo. Ou quando estiver claro o que vai acontecer, a gente avisa aqui em sala. Em aula, né? Perguntas até aqui, gente? Não? Então, não mesmo? Fiquem à vontade. Lembrei mais uma coisa. Normalmente, quando as pessoas usam o recurso de levantar a mão, eu vejo, mas às vezes coloca a pergunta no chat, eu não vejo. Se colocar alguma pergunta no chat eu não responder, você, por favor, abre o microfone e se manifesta oralmente ou tenta algum outro recurso, tá? Professor. Fala, João Felipe. Boa tarde. Boa tarde. Eu acabei não acompanhando, me perdi um pouquinho aqui no que você estava falando. Cada capítulo desse a gente vai fazer por semana? Não necessariamente. Alguns capítulos pode vai cobrir uma aula e meia, o outro pode levar 2, 3 aulas. Não tem uma regra. Tá ok. Ok. Então vamos entrar aquilo aquelas coisas que o aluno está preocupado. Avaliação. Então, lá, critério. No final do curso, você recebe uma nota na disciplina, que eu vou chamar usar a letra maiúscula, o X maiúsculo, tá? É a nota final que vai lá para o seu histórico escolar. É um número que vai no intervalo 0 a 10, tá? O mínimo é 0, o máximo é 10. E vai ser calculado com uma casa decimal. Por que uma casa decimal? Não, eu tirei 9,74, professor, você colocou 9,7. Porque 9,74, quando você arredonda com uma decimal, vira 9,7. E o CIGA só recebe, o sistema da UFRJ só recebe uma decimal. Então, é uma decimal porque é o que a UFRJ tem no seu sistema. Então, a nossa era calculada conforme descrito abaixo. O que vai acontecer? Ao longo do semestre, nós temos 2 provas regulares, a P1 e a P2. P1 mais ou menos na metade do curso, a P2 no final do curso. Depois da P2 não tem mais aula, inclusive. E uma prova que eu chamo de substitutiva, PS. Isto não é a prova final. Tá? Depois a gente, mais à frente, fala da prova final.
após esses exames, o aluno receberá uma nota aqui denotada por X1, se é que é um X minúsculo, o subscrito 1, enquanto aqui é um X maiúsculo, né? Igual a média aritmética simples das duas maiores notas nas 3 provas. Então, para não haver dúvida. Então, vamos ver aqui se eu consigo colocar o meu quadro para funcionar. Quadro entre aspas. Eu tenho que achar o software, esse aqui, o Sketchbook. Apareceu um... Está tudo branco para os senhores? Tapou o PDF, abriu o software branco? Ok. Sim. Então, é isso. Basicamente, a gente tem... Vamos ver se vai funcionar. Tchan, 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 tchan. Ah, ele é mágico. Ele tem um quadro. Né? Então, algum professor tem esse quadro? Ou algum similar? Já tiveram aula com isso? Já? Não? Eu não sei como é que meus colegas conseguem tocar a vida. Cada um... Eu descobri, quando eu comecei, vai ter que dar aula. Mas você é mágico? Ah, eu sou mágico. Não. Foi até, na verdade, um colega, que não é professor da Ferreira, comentou, tem um tal de mesa digitalizadora. Aí eu joguei no Google, em inglês é drawing board. É esse negócio aqui que você compra, tem que achar um softwarezinho, que na verdade, para minha surpresa, a facilidade de escrever depende do software que você está usando. Então, assim que chegou esse equipamento, eu primeiro fui escrever usando o próprio editor de fotos no aquele chamado de Paint. Aí era impossível. É bem pior do que aquilo. Pô, aí fiz uma busca, comecei... Aí vi alguém sugerindo usar esse programinha gratuito, o Autodesk Sketchbook. Eu baixei o Autodesk Sketchbook, salvei no meu disco rígido, felizmente, porque agora, recentemente, o fabricante tirou isso aí, você não consegue mais baixar. Eu tenho salvo no meu disco rígido para o arquivo de instalação. E aí, eu testei a melhor, porque o Paint dá para tocar, realmente. A minha caligrafia fica um pouco pior do que no quadro, mas a gente consegue viver. Então, por exemplo, suponha aqui que você tirou 8, 7, você está com média 7,5. Aí você, mas eu quero tentar melhorar. Aí você vem então aqui fazer a PS e tira 2. Qual é a sua média depois disso? 7,5, porque a pior nota é descartada. Tá ok? Todo mundo entendeu? Mas, ao invés de tirar esse 2, você vem aqui e tira 10 na prova substitutiva, você descarta o 7. Aí você fica com média 9. Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? A princípio, não. Tranquilo até aqui. Obrigado. Então, vamos lá. P1. Matéria que a gente der até ali uma aula antes. A gente decide exatamente, é na metade do curso. P2. Matéria coberta entre a P1 e a P2. Que não caiu na P1, né? Tudo que não caiu na P1 cai na P2. Prova substitutiva. Aí essa é a matéria toda, tá? Do curso. Segundo ponto. Esta aqui tem uma questão. Não, desculpa. Esta prova tem 2 questões, o aluno tem que responder uma. Esta prova aqui eu coloco 2 questões, o aluno responde uma. Ele escolhe qual que ele quer responder. Em ambas. Cada P1 e a P2 tem 40 minutos. A prova substitutiva, não. Tem 1 hora de duração. É mais longa. Tem 2 questões e o aluno tem que responder as 2. Tá claro isso? Tem também, depois tem as instruções para isso. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Professor, licença. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Se eu tirei 8 e 7, eu não sou obrigado a fazer a substitutiva, né? Não. Por exemplo, vamos lá. Não. Suponha que você fica com... Basicamente, se você não vem fazer a substitutiva... Alguém levantou a mão, já olha. Se você não fizer a substitutiva, na minha planilha você vai ficar com 0, e qual é a nota que vai ser descartada? O 0. Você fica com média 7,5. Tá claro? Não, tá claro sim, professor. Valeu, obrigado. Agora, alguém tinha levantado a mão ou foi impressão minha? Alguém mais quer? Eu apertei errado, apertei sem querer, foi mal. Tudo bem. Então, vamos lá. P1 e P2. Metade da matéria em cada uma. PS, matéria toda. Tá? Então, todo mundo entendeu como é que calcula a média depois dessas 3 provas. Aí, o que acontece? Vamos voltar aqui para o programa. Então, a gente calcula... isso que eu estou chamando de X1 é a média depois da PS. Se X1 é maior ou igual que 6, então você está aprovado e a sua nota no curso, que é o X maiúsculo, é aquela média X1 que você tinha, tá legal? Se X1 é menor que 3, você está reprovado, você nem tem chance de fazer a prova final. Se a sua nota for maior ou igual que 3 e menor do que 6, você tem que fazer a prova final.
E a sua nota na disciplina vai ser a média entre o que você tinha antes e esse X2, que é a nota na prova final. Tá certo? E aí, depois, para quem fez final, a média de aprovação é 5. Perguntas até aqui? Bom, antes de a gente, ainda nessa página, fazer aqui um comentário importante. Voltar agora para o quadro. Atenção, eu não minto para os alunos. A gente vai falar mais à frente de segunda chamada, mas só para entender, essa prova substitutiva é a segunda chamada também, tá? A minha sugestão para todos os alunos desta disciplina é o seguinte. Não é isso que eu quero. Eu queria aqui. Faça o possível e impossível para fazer tanto a P1 como a P2. E aí, se você estiver satisfeito com a sua nota, não faça a prova substitutiva. Mas se quiser, você pode fazer a prova substitutiva para melhorar um direito. Tá? Claramente. Então, como eu disse, você tirou 8, 7, quer tentar melhorar a nota, vem. A nota não vai piorar. Vou fazer a PS. Particularmente, não. Não quero fazer P1, que isso é muito chato, vou deixar para fazer tudo no final de semana. Não faça isso, que não é uma boa ideia para você, não vai aumentar a sua nota. Inclusive, matematicamente é impossível. Tá? É melhor fazer P1 e tirar uma, digamos, 4 do que não fazer e ficar com 0, que é isso que acontece. Você ficar com 0, aí você tem que fazer a P2 e a PS, aí aquele 0 da P1 é descartado no cálculo da média. Recomendo forte, então, minha sugestão. Ó, faça o possível e o impossível para fazer P1 e P2. Estando satisfeito com a sua nota, você esquece, acabou. Curso, você não precisa mais fazer nada. Mas se quiser tentar melhorar, você não pode tentar fazer PS. E se eu fiz a P1 e a P2 e, por exemplo, digamos que eu tire 4 e 5, média 4,5. Então, aí eu depois vou falar, mas já estou dizendo aqui, faça a PS também. Mas não, eu tenho que ir para a prova final. Não necessariamente. Se você vier fazer a PS e tirar, por exemplo, 9, a gente descarta o 4, 5 mais 9, 14, você fica com média 7, não tem que fazer a prova final. Melhor para você. Mas qual é a vantagem? Ao invés de fazer a final, eu fiz a PS. Estou dizendo aqui, a prova final é mais difícil do que a PS. Está sendo avisado aqui. Não estou escondendo. Mas por que você é muito mal? Não, meu caro, gente, não é tão simples assim, não. Por quê? Recentemente eu descobri, eu estou chocado, que parece que agora é coisa feia, ou não pode mais falar que a nota que a pessoa tem, as notas que ela tem como estudante são coisas. Essas notas são importantes. Né? O chamado histórico escolar é uma coisa importante. Por exemplo, inclusive, ainda é assim, talvez mudem isso, né? Pessoa quer fazer mestrado, doutorado, ela tem que mandar o histórico escolar para os programas pedem, envia o seu histórico da graduação. Vocês sabiam disso? Ou é novidade que eu estou falando aqui? Ninguém vai se manifestar? Para mim é novidade, professor. Eu já ouvi falar, já sabia. Já ouvi falar, né? Então, eu estudei nos Estados Unidos, fiz doutorado na Universidade de Minnesota. Então, mandei todo o meu... Para lá, eu mandei o material. Dependendo da área do programa, a pessoa só... Aqui no Brasil, eu quero fazer mestrado em economia, tem o chamado exame da ANPEC. Alguns programas, por exemplo, Fundação Getúlio Vargas do Rio, PUC-Rio, acho que a própria UFRJ, o programa de pós-graduação, eu já não sei, só olham a nota da prova do exame da ANPEC. Em administração tem um parecido que é o exame da ANPAD, não sei se vocês já ouviram falar. Mas tem programa, que é a instituição que vai pedir, eu quero ver a sua nota na ANPEC e também quero o seu histórico escolar de graduação. Quando eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, pelo que eu sei assim até hoje, você tem que fazer um exame chamado GRE, os estrangeiros têm que fazer um exame de língua estrangeira chamado TOEFL, e tem que mandar o histórico escolar, inclusive pegar o histórico escolar. Eu mandei o da graduação, e eu já tinha feito mestrado aqui no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, mandei o histórico escolar da graduação, fiz graduação em economia na UERJ, mestrado em economia na Fundação Getúlio Vargas, depois fui estudar nos Estados Unidos. Eu mandei o histórico escolar da graduação, do mestrado para os Estados Unidos, inclusive o histórico escolar da graduação, que é em português, a Fundação Getúlio Vargas dava em inglês.
Eu tive que providenciar uma tradução juramentada e mandar para as universidades. Então, as notas são importantes, claramente. Às vezes, em estágio, eles pedem, para programa de estágio, pede o histórico escolar também, pelo que eu sei. Bom, agora por que eu estou falando isso? Olha só, imagina a seguinte situação, gente. Vocês são pessoas inteligentes, vão rapidamente entender. Eu tento fazer meu trabalho da melhor maneira possível, de forma correta. E um pequeno problema que não tento... não, faz isso aí de qualquer maneira, dá qualquer nota. Não, tinha que nenhum. Tem prova, por mais simples que seja. Como eu falei, a prova aqui no nosso sistema atual é curta, é simples, até pelo tamanho tem que ser simples, mas eu tento fazer corretamente. Então, suponha, olha essa situação, vou colocar aqui em vermelho. Um aluno veio aqui e tirou 6 e 6. Está com média 6. Tá? Suponha que ele não fez a prova substitutiva. Vamos dar com 0. Então, ele passou direto com média 6. Está claro? Aí tem um outro aluno que veio aqui e tirou 3, 5. Aí também não fez a PS. Tá? Para facilitar. Qual é a média dele? 4. Quem teve um desempenho melhor? Este senhor aqui ou este aqui? Evidentemente, o aluno da linha superior, não é isso? O aluno tirou 6, 6, mas claro. Mas aí supõe que no dia da prova final, eu dar uma prova final bem fácil. Uma prova final super fácil. Aí este aluno tira 10. Qual é a média que ele tem? Passa a ter? Vou colocar as médias aqui em verde. Isso é uma das coisas que é fácil de fazer aqui, que não era tão fácil. Tinha que mudar o pilô. Aqui tem mais coisas do que eu tinha opções no pilô. Qual é a média que essa pessoa aqui tem? 7. Então, veja bem, este senhor aqui vai receber no seu histórico a nota 6, este aqui vai receber a nota 7. Não é correto isso também, né? Então, veja bem, a prova final não pode ser uma prova fácil. Assim. Não, coloca ali uma coisa bem fácil para passar todo mundo. De jeito nenhum. Vai acontecer esse tipo de coisa. Não. Então a prova final, ela é preparada levando em conta esse tipo de coisa. Prova final, a pessoa tem que ir bem. É mais difícil do que as anteriores. Já estou avisando aqui. Justamente para evitar esse tipo de situação que eu ilustrei aqui. Mas a prova substitutiva tem que ser mais difícil. Bom, de certa maneira é mais difícil, porque aqui tem 1 hora, as outras duas têm 40 minutos. O aluno recebe, tanto na P1 como na P2, 2 questões, escolhe uma, que recebe 2 na PS. 2 questões, tem que resolver as 2. Mas aqui eu não tenho essa preocupação que eu tenho aqui. Por quê você não tem? Supõe, então, que, por exemplo... Vamos ver se eu consigo apagar isso aqui. Outra situação que alguém pode colocar aqui. Dois alunos. Um aqui tirou 9. Ops, não. Tem que trocar isso aqui agora. Vamos lá. Este aluno aqui tira 9. Este tira 9 aqui também. Este aluno aqui tira 4. E aí ele não vem fazer a PS. Fica com a média... Vou botar em vermelho mesmo. Média 9, tá? Este outro aluno aqui tira 8. Então, vou colocar 9 aqui. Aí ele vem fazer a PS e tira 10. Qual é a média dele? 9,5, né? Mas aquele mesmo problema. Pode ser que seja, mas tem uma diferença. Qual é a diferença que tem? Este aluno aqui teve a oportunidade de fazer a PS e não fez, porque não quis, que é aberta para todo mundo. Então, se ele estava aqui, estou com 9, eu posso melhorar, posso tirar 10 e ficar com 9,5, vem fazer a prova. Só isso, vem fazer a prova, tá legal? Mas aí ele podia fazer na PF, senão só faz quem está reprovado. Tá certo? Então, assim, esse aluno aqui, ele não tem opção de fazer a prova final para melhorar a nota, nem este aqui, né? Achando melhorar a nota. Então, essa preocupação que eu falei que eu tenho lá na prova final não pode ser fácil para não surgir aquela situação que a gente ilustrou aqui, eu não tenho com a prova final, que ela é aberta para todo mundo. Faz quem quer. Você quer tentar melhorar a sua nota? Vem. Tá? Ok? Tá claro isso para todo mundo? Perguntas até aqui? Então, lembrando, minhas sugestões. Faça o impossível para fazer a P1 e a P2. Está satisfeito com a sua nota e você esquece. Pode fazer a PS para melhorar a nota. Em particular, se você fez a P1 e a P2
e não tem média para passar sem fazer a prova final, faça a prova substitutiva, que é melhor para você. Tipo de coisa que pode acontecer. Eu não queria apagar tudo, mas foi. Vamos lá. Eu consigo de novo apagar só um pedaço aqui. Ok. Então, fechar isso aqui. Isso aqui, esse aqui. P1 e P2. Suponha que a pessoa veio aqui e tirou 4, 2, está com a média 3, aquele para fazer a final, e vem fazer a prova substitutiva e tira. Então, até aqui ele tinha a média 3, né? Depois que ele faz a substitutiva, ele fica com média 5. Continua precisando fazer a prova final. Só que se ele não tivesse feito a substitutiva, precisaria de 7 na final e agora precisa de 5 na final. Tá claro isso? E dependendo da nota, que se ao invés de tirar 6, por exemplo, ele tivesse tirado, vamos colocar aqui para facilitar, 10, ficaria com 7, nem faria final, tá? Então, o ponto é, fazer a prova substitutiva não reduz a nota de ninguém. Ou permanece constante ou melhora. Tá? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Não? Então, vamos em frente. Então, virando na página 2 do programa, nós temos... Fala, Gabriel. Vou fazer uma Gabriel, pergunta. né? Gabriel. Que não tem muito a ver com P1, P2, PSPF, mas eu queria só saber qual é o formato das suas provas. Por onde? É pelo AVA, pelo... Não, pelo meu website, já você vai ver. Peço que você aguarde um pouco. Tá. Se tudo correr bem, a gente vai discutir ainda hoje, tá legal? Tá bom, obrigado. Tá? Então, vocês já fizeram prova no tal de AVA? Já. Como é que é? Você entra lá no canto e tem as questões, você faz o upload no arquivo, é isso? Ou digita na caixa de resposta da própria questão. Ah, tá. Tá legal. Não, o nosso aqui para essa disciplina tem que ser manuscrito e tirar uma foto ou escanear, tá legal? Uhum. Mas a gente vai falar mais à frente. Tá bom. Tá? Inclusive, quando eu comecei a dar aula online, acho que nem tinha esse tal de AVA. Apareceu depois, eu nunca mexi. Tinha já um sistema pronto. Vamos em frente agora com o que nós bolamos. Então, tem ali as datas. As provas já estão todas marcadas. Como eu falei, a prova tem 40 minutos, tá? Atenção aqui. Ok? E eu menciono aqui, ó, veja bem, se a prova tem 1 hora, a aula tem 1 hora e 40. E aí aquela outra hora tem 40 minutos. Tem aula depois, tá? Vai ser uma aula mais curta, mas vai ter. Então o que acontece é que na prática eu dou 5 minutos de intervalo e 15h35 a gente começa a aula, tá legal? Ok? Aqui não, porque não tem aula depois da P2. Então, assim, mesmo aquele dia, a prova começa às 15h40, não tem nada antes, é só a prova no dia, tá legal? E aí o ponto eu vou preferir que termina às 16h30. Então, eu pensei, às vezes tem alguma disciplina antes, o professor teve prova, atrasou, sei lá o que aconteceu, a gente bota essa aqui mais para o final e ainda deixa 10 minutos de folga ali, que era 16h30, tá ok? Aqui, PS, vai de 15h20 às 16h20, prova final, 15h20 às 16h20, prova final e depois do carnaval. A PS é antes do carnaval, se eu não estiver confuso. Tá? Eu gostaria até de botar essas provas mais próximas, mas tem vários fatores que me obrigam a botar uma semana. Primeiro, um deles, fatores, é que o aluno tem que ter um prazo para pedir segunda chamada, fazer requerimento de segunda chamada. Como a PS funciona como segunda chamada, por 72 horas, eu não posso, por exemplo, dar a P2 na terça e a PS na quinta, porque senão o aluno que ficou doente terça e quinta vai pedir uma outra segunda chamada. Então, por conta das normas da UFRJ, a gente acaba sendo obrigado a botar quase que, às vezes, uma semana ou 5 dias, por exemplo, daria para ter uma prova na quinta e outra na terça. Tá? Mas, na prática, você tem que deixar um espaço grande entre as provas no fim do semestre. Então, como eu já tinha falado, esse é do horário reservado para avaliação, vai ter aula normalmente no dia da P1. Nos outros dias, não tem nada. Perguntas até aqui, gente? Segunda chamada, então. Quem faltar somente a P1 ou somente a P2, segunda chamada é a PS. Tá? Agora, é que eu vinha querendo fazer isso, adotar esse sistema bem antes, já adotei antes do curso, antes da pandemia. Mas levei muito tempo para fazer, porque o que me preocupava era essa situação que eu vou descrever aqui. Se eu digo que a PS é a segunda chamada, vai ter gente, entre aspas, esperta,
que vai faltar a P1, vai faltar a P2 e querer fazer só a PS. Não. Na minha disciplina, não. Aí eu demorei a pensar, mas aí veio a solução. É essa que está aí. O aluno que faltar ambas, P1 e P2, não faz a PS. Ao invés disso, no dia da PS, ele vai fazer uma segunda chamada para P1, uma segunda chamada para P2. Porém, o direito de fazer... Desculpe. Eu estou abrindo o material correto? Estou. Mais um problema. Aqui, ó, por favor, apaguem isso aqui. Vai ser atualizado. Eu aproveitei o programa da disciplina de RI, IRID, Instituto de Relações Internacionais e Defesa. Tá? Então, aqui seria... Só que aqui é mais difícil para mim escrever no PDF do que naquele programinha do Quadros. Estão vendo? Eu tenho maior dificuldade para escrever aqui. Tá? Ok? Então, quem perdeu a P1, a PS, tem que peticionar por escrito nos prazos lá, junto à secretaria, nos prazos da secretaria. Tá certo? Então, e PF, até por uma questão de prazo, não tem segunda chamada, que é no fim do semestre, nem tem tempo depois. Então, e para deixar claro, vamos lá. Olha só. Nós temos aqui, antes da prova final, 3 exames. Não tem chamada. Você vai à aula se quiser ou não. Não quer ir à aula, quer pegar depois no YouTube, se tudo correr como planejado, vai estar disponível no YouTube. A sua obrigação que está sendo colocada é, destas 3 provas aqui, se virar para fazer 2. É isso que eu estou dizendo. Eu quero, o aluno na minha disciplina tem que fazer 2 dessas 3 provas, tá? Não tenta criar uma coisa diferente que é ruim para você. Como eu estou falando, se você perder a P1 e a P2, vai ter uma outra coisa que não, eu acho que não é vantajoso, tá? Tá claro isso? Alguém quer fazer pergunta? Ok. Aí, detalhe, para não ter dúvida, prova substitutiva você não tem que peticionar na secretaria. É aberta para todo aluno. Quem perdeu, você faltou a P1, faz a PS, só ir lá fazer. Eu fiz a P1 e a P2, quero fazer a PS, é só ir lá fazer também, não tem nada. Agora, perdeu a P1 e a P2, tem que seguir os prazos, inclusive se você tinha que ter pedido... Tipo assim, você falta a P1, aí depois falta a P2, aí pede para fazer a segunda chamada da P2, legal, aí a segunda chamada da P1, tinha que ter pedido lá, que tem, acho que, normalmente 72 horas, uma semana para pedir segunda chamada, tá? Tem um prazo para isso. Então, é nas regras definidas pela universidade, pela secretaria da FAC. Tá? Perguntas até aqui, gente? Ai, só uma curiosidade. Vocês estão muito assustados? Eu sou muito mal? Professor, para ser sincero, não. Depois da experiência que uma parte da turma teve em microeconomia no período passado, eu acho que a gente está bem tranquilo. Não, por conta não, que eu não quero colocar isso no... Ok. Então, só para não ter dúvida, até que eu vi, pessoal, olha, nas 2 últimas disciplinas, na verdade, eu lecionei curso online, tem disciplinas online. Na primeira, tinha uma pessoa em final que nem veio fazer, nas outras 2 vezes não teve prova final. Todo mundo deu um jeito de passar antes, tá? Então, não fez as provas que quem fazia antes passou. Então, no geral, não tem... o índice de reprovação tem sido baixo. Presencial era mais alto. E uma das coisas que está acontecendo, como eu falei, a prova no sistema online, por motivos diversos, é mais simples. Tá? Perguntas até aqui, gente? Professor, fala, João Felipe. Sobre o tempo da prova, não tem, só para ter certeza, não ficar nenhuma dúvida, não tem nenhum tipo de tolerância ao tempo, não, né? Não, 40 minutos. Você vai ter que mandar um e-mail, vai ter que estar lá, vai ficar registrado no e-mail o tempo, tá legal? Ah, tá bom. Basicamente, você vai ver depois, você tem que mandar um e-mail até 15h30, tá certo? Tá bom. Então, não pode ter. Então, obrigado por lembrar, gente. Esse aqui é importante. Esses prazos aqui, vocês lembram depois de falar. Tem que cumprir isso. Eu não posso deixar um aluno mandar um e-mail 20 minutos depois e aceitar. É como se eu tivesse dando para alguns alunos 1 hora de prova, para outros alunos 1h40 de prova. Uma coisa assim. Não pode acontecer. Tá? Tem que seguir aquele horário. Tá ok? Ah, mas é muito curto. Não. Como eu falei, o pessoal conseguiu fazer. A prova nunca aconteceu comigo, como professor, de eu preparar uma prova e os alunos não conseguirem fazer. Por exemplo, época do que eu ensino presencial. Chegava pegar uma prova para 50 alunos, faltando 20 minutos para acabar, 40 alunos já tinham entregue, tinham 10 ainda fazendo, aí quando chegava naquele... gente, tem que entregar, tinha 2, 3 alunos. Nas provas, sempre os alunos conseguiram fazer dentro do tempo alocado para a prova. Tá ok? Realmente,
que acabo fazendo, eu fico preocupado com isso, acabo que faço a prova mais curta do que eu imagino que poderia ser, para garantir que não vai ter assim, faltando 2 minutos para acabar a prova, nenhum aluno numa turma de 50 concluiu. Isso nunca aconteceu. Outras informações ainda sobre a prova. Ambas, prova substitutiva e prova final, cobrirão toda a matéria do curso. Como eu disse, P1, que a gente der até 1 aula antes da P1, 2 aulas antes da P1. P2, tudo que não caiu na P1. Prova substitutiva e final, a matéria toda. Como eu já falei, é permitido ao aluno que tiver feito P1 e P2 fazer PS para tentar aumentar a sua nota, sendo que é fortemente recomendado esse procedimento para quem não tem a média 6, ou seja, quem depois da P1 e P2 tem que fazer, estaria em prova final. Faz a PS que é melhor para você. Tá? Agora vem essa coisa, item 3 estranho aqui. Esse é o seguinte, gente. Há muito tempo que eu já adoto na minha vida esse sistema de descartar a nota. 3 provas, descarta uma nota. Começou a acontecer em algum momento que pessoas espertas tiveram a ideia, então, de usar o descarte para colar na primeira avaliação. E aí foi o que acontece. O cara vai lá e tenta colar. Se o professor não pegar, ele colou. Aí, se o professor colar, ele simplesmente é com 0 e faz as outras provas. Pô, não dá. Aí eu criei essa regra. Quem fez a P1 e P2 e tirou 0 não pode fazer a peça. Isso aí é da época do presencial. Está muito claro o que seria. Quer dizer, tem algumas coisas que poderiam ser, mas depois a gente vai falar da minha avaliação. A prova, inclusive, é com consulta aqui no sistema. Não tem como controlar se o aluno está consultando ou não, evidentemente. Tá? Mas então, assim, agora uma das coisas que eu digo lá na inscrição da prova, não pode haver aluno um aluno mandar sua resposta para o outro, de jeito nenhum. Você não controla? Não controla, mas se eu detectar é 0, tá? Todas as partes envolvidas. Então, aí na hora, se receber um 0 desse, na P1, você não vai poder fazer a prova substitutiva, tá? Ok? Então, mas aí já teve um problema. Professor, suponha que eu venha, isso na época do ensino presencial, que eu venha fazer a prova, que agora no online você me pode olhar para a questão, não gostei, não enviar o e-mail com a sua resposta, eu nem vou saber que você chegou a olhar para a prova e preferiu não fazer. Aí eu pensei, professor, se eu vier fazer a prova formal, ficar nervoso, ter um branco, tirar 0, não tem problema. Você pode me entregar a sua prova em branco, eu tirou 0,1, que essa regra não te pega, tá? Ok? Então, 3 quer dizer o seguinte, felizmente, desde que eu criei essa regra, nunca mais aconteceu. Tenta coisa como tipo cola, aí isso carrega, inclusive te impede de fazer a PS. Tá? Pergunta, gente. Coisa desagradável, prefiro não falar, mas o problema já aconteceu. Então tem que deixar esse ponto bem claro. 4. Então, logo eu termino de corrigir cada avaliação, eu vou divulgar as notas no website do curso. Faço o seguinte, eu boto uma planilha de Excel, converto para PDF, boto no site. Eu tiro o nome das pessoas, você vai achar sua nota usando seu DRE, tá ok? E, exceto cada PF, eu mando uma mensagem através do Siga dizendo que as notas estão disponíveis. Porque no cada PF, às vezes, 1, 2 alunos, eu tenho um e-mail dos alunos, mando um e-mail direto para os alunos, tá ok? Então, basicamente, terminei de corrigir a P1, boto o resultado da nota no site, mando uma mensagem para você, a nota está lá no site. Ok? Perguntas? Não? Aí tem prazo para pedir vista, revisão de prova, e quando chegar a divulgação, eu divulgar as notas, no que eu fiz no último semestre, eu gravei um vídeo, tem aqui sozinho nesse espaço virtual, gravei um vídeo com meus comentários, e quando mandei a mensagem para os alunos, vocês olha, a nota está em tal lugar, os comentários sobre a correção estão nesse vídeo, quem quiser ver a prova, por favor, quem tiver dúvida sobre a nota, por favor, assiste o vídeo. Quiser ver a sua prova corrigida, me manda um e-mail que eu mando a prova corrigida de volta. E aí, se você quiser revisão, depois que você ver a sua prova corrigida, você pode pedir. Tá? Perguntas até aqui? Não? Então, item 5. 5 já foi falado, a Maria Eugênia levantou a mão. Fala, Maria Eugênia. Professor, rapidinho, só para ver se eu entendi direito. Então, por exemplo, eu não fiz a P1. Então, eu recebo falta. Não recebo 0, né? 0. Fica com 0. Recebo 0? 0. Aí o que vai acontecer? Mas eu fiz, exceto pelos casos de ausência. Não. Tipo, eu faltei a P1. Você faltou, você ficou com 0, você basicamente... você está preocupado com o item 2, aqui.
2. Não, porque Três, entre item três. o item 1 e 3, né? Porque fala que o aluno, se faltar a P1 a P2, pode fazer a PS. E aí, Sim. na 3, fala que se eu tirar 0, eu não posso fazer a PS. Então, se eu faltar a P1... Vamos lá, em português, claro. Quer dizer o seguinte, o aluno que for pego colando na P1 ou na P2 recebe 0 na prova em questão e não pode fazer a PS. É isso que eu estou dizendo. Então, assim, exceto pelos casos de ausência, ou seja, um aluno que não fez... o aluno que for com 0 na P1 na P2, ele pode ficar com 0 por quê? Porque tirou 0, veio fazer a prova e tirou 0, e normalmente é cola, ou porque ele faltou a prova. Simplesmente caiu e fica com 0 também. Tá legal? Entendi agora, obrigada. Então, o item inteiro quer dizer o seguinte, se acontecer cola e eu pegar na P1, na P2, tem um 0, e além do 0 na prova em questão, não pode fazer a prova substitutiva. Ok? É isso. Mas como eu estava falando, supõe que eu faça a prova, até que no sistema presencial, você fez a sua prova direitinho, mandou por e-mail, como você vai ver depois das questões, mas você estava nervosa, ou se enrolou, tirou 0. Eu olhei para baixo, achei que é 0, mas não tem problema. Eu coloco 1 para você, 0,1, e aí você pode... Isto aqui não te afetará, tá certo? Isto aqui somente afeta quem for pego colando. Não é nada diferente disso. Respondi, Maria Eugênia? Tá. Então, 6. Isso acho que essa altura do campeonato não é novidade para os senhores, mas já uma vez dei aula para o primeiro período e primeiro semestre, eles ficaram surpresos quando chegou o final do semestre, antes da prova final, porque eu nem dava PS. Mas como o professor não tem recuperação antes da prova final, não tem nada disso. Tá? Então, as aulas acabam ali antes da P2 e não tem sessão de reforço, sessão de dicas de bisu, revisão, nada disso. Tá? Perguntas? Outras informações, então. Presença e pontualidade nas aulas são obrigatórias. Faltou o recurso que tem. Se eu tiver sucesso em gravar, espero que sim, vai ser o vídeo no YouTube. Tá? Mas lembrando, isso é como se fosse um curso presencial, tem que vir às aulas. Está disponível no website um conjunto de notas de aula. O aluno precisa desse material para as aulas, ou seja, tem esse material em mão. Depois vocês vão ver. Eu posso abrir um material desse aqui. Aqui, que é um pouco diferente do sistema online, do sistema presencial. Por exemplo, isso aqui para o tópico 3, tem esse material aqui. Possivelmente eu vou colocá-lo no quadro, mas muitas vezes, colocar na tela, como estou fazendo agora, eu vou estar escrevendo aqui, no software que funciona como quadro, blá, 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 e vou assumir que você tem o material em mãos, tá? Então, na época do ensino presencial, o que eu falo para você, tem que trazer esse material para a aula, né? Imprimir e trazer. Ou alguns alunos traziam no formato digital, cada um fazia do jeito que queria, tá? Mas por que isso? Porque, veja bem, se eu estou entregando esse material para o aluno, não faz sentido eu alocar tempo para reproduzir esta frase aqui no quadro, escrever no quadro, sistema financeiro, por que eu vou fazer isso? Está escrito, o aluno recebeu. Então, assim, se você escrever isso no quadro, toma tempo. Então, uma nota de aula serve também para a gente conseguir cobrir mais matéria. Tá? Perguntas até aqui, gente? Não? Ok. Nós temos lista de exercício, uma para cada tópico, não vale ponto, não vou recolher, mas são essenciais para o entendimento da matéria, inclusive para fins da prova. Tá? As provas são baseadas nas listas. Então, o que você tem que fazer é resolver gradualmente. À medida que a gente vai avançando na matéria, você vai lá, começa a resolver as listas. Inclusive, eu terminei o tópico 1, cada tópico, que é um capítulo do livro, tem uma lista de exercícios. Você já pode ir lá pegar as listas e ir resolvendo. Não necessariamente eu vou lembrar de falar, vai lá e resolve a lista. Tá? Ou, às vezes, você pode até tentar, por exemplo, tem um tópico, eu passei uma aula inteira, comecei o tópico 5, mas não terminei. Ficou faltando um terço do tópico, o terço final do tópico 5 para a próxima aula. Você pode até já ir olhar, ver se alguma das questões da lista você consegue resolver com o material que a gente cobriu. Tá? 4. Que o aluno atente para as orientações contidas em uma mensagem enviada através de SIGA. Eu estou falando aqui o seguinte, gente, daquele formulário para cadastrar, informar um
um e-mail. Por que isso? Eu vou tentar colocar aqui no chat. Vamos ver se eu tenho sucesso. Isso, esse negocinho aqui. Se eu não estiver confuso, vamos lá, chat. O link foi esse aqui. Deixa eu até abrir aqui. Open Link New Window. Esse mesmo, tá? Para uma pessoa informar um e-mail. Tá legal? Eu disse informar preferencialmente de uma conta do Google. Eu acho que se for uma conta do Google, não vai servir para os objetivos que eu tenho em mente. Que objetivos é esse? Vamos lá, para todo mundo entender. Vamos lá. Quando começou essa... A aula vai até 16h30, né? Ainda temos tempo. Quando começou essa confusão de pandemia, aula online, o FRJ demorou para começar, o Instituto de Economia, qual eu sou professor, que vamos lá, antes mesmo da pandemia, o Instituto de Economia já tinha contratado serviços do Google para e-mail e outras coisas. Por exemplo, se você esse e-mail que está aberto aqui, que todo mundo está olhando, é um Gmail, né? É o meu e-mail do Instituto de Economia, alexandre.cunha@ie.frj.br. Então, o Google, para quem não sabe, o Google faz isso, ele vende os seus serviços de e-mail para várias entidades. Isso aqui, o Instituto de Economia é um delas. Eu conheço outras que fazem isso. Então, basicamente, aí com isso, por exemplo, se uma empresa contrata os serviços do Google, os funcionários daquela empresa têm um Gmail, assim, vamos que o nome da empresa seja, digamos que a Vale tenha feito isso. Então, vai ter um e-mail fulano@vale.com.br, que é um Gmail na prática, para todos os fins. Tá? Então, o Instituto de Economia tinha contratado esse serviço. Então, o Google Meet que eu estou usando aqui agora não é da minha conta pessoal, é da conta do Instituto de Economia. Porque o meu Google Meet, meu Google Mail pessoal, até meu Gmail, minha conta no Google pessoal, até onde eu sei, não me permite gravar as aulas. E acho que a reunião tem um limite de 1 hora também. Enquanto esta aqui, a do Google, me permite gravar as aulas e receber até 100 pessoas. E acho que não tem duração. Pelo menos para as aulas eu consegui, a aula de 1h40, fazer tudo sem problema, esse tempo todo. Então, só que aí criou o seguinte problema. Então, basicamente, o pessoal no Estudo de Economia, a direção olhou, beleza, nossos professores poderão dar aula online usando o Google Meet, que a gente já tinha contratado, os serviços do Google que nós tínhamos contratado antes da pandemia. Mas aí surgiu o seguinte problema. Como é que o aluno faz para acessar? Todo mundo que entrou aqui hoje teve que pedir autorização e eu tive que confirmar aqui. Né? E aí, para uma turma como essa aqui, de 60 alunos, você fazer isso toda a aula é um pouco cansado. Pode atrapalhar um pouco. Então, na economia, a economia fez foi o seguinte, ela deu um e-mail, criou uma conta, um e-mail para cada aluno da graduação. Então, cada aluno da graduação tem uma conta @ie.frj.br. Que aí, quando você usa uma conta do Google, do próprio Instituto de Economia, você não precisa da minha autorização para entrar aqui. Tá? E aí surgiu o problema. Eu dei uma disciplina para os alunos da economia, todo mundo entrava logado com a sua conta do Instituto de Economia, não tinha lá 80 alunos, era uma turma grande, não precisava da minha autorização manual para entrar. Mas aí, no semestre seguinte, eu fui dar para uma turma de RI. E agora? Passei um semestre inteiro autorizando os alunos manualmente. No semestre foi 2020.2. Aí, para o semestre anterior, que foi 2020.1, eu tentei criar uma maneira, botar no Google Classroom, na agenda, mandar convite para os alunos. A única maneira que eu consegui foi a seguinte, de qualquer maneira, ter que pegar os e-mails dele. Ter uma relação de e-mails, e para cada aula, melhor conseguir, cada aula que eu entro, eu mando, clico aqui nos cantos e mando um e-mail para todo mundo. Tá certo? Que aí, basicamente, dito isso, se você informar o seu e-mail neste formulário aqui, eu vou usar esse e-mail para, no começo de cada aula, mandar uma mensagem dizendo a aula está começando. Aí você pode clicar no link que vai chegar e entrar na sala de aula sem que eu precise autorizar o acesso. Tá?
Até onde eu sei, a pessoa só consegue acessar se ela estiver logada numa conta do Google. Não sei se para você usar um Hotmail, Yahoo, se vai funcionar. Pode botar, se você quiser, você coloca lá um Yahoo, Hotmail, mas eu não garanto que aí você consiga acessar, tá? Pelo que eu vi no semestre passado, funcionou perfeitamente para quem tinha e-mail do Google, que era quase que a turma toda. Ah, mas dá para fazer de outra maneira, na agenda, no Google Classroom, tentei tudo no semestre passado, o que eu consegui botar para funcionar foi o seguinte: eu testava, parecia que estava funcionando, chegava na aula, não funcionava. Aí o que eu consegui foi esse sistema que a gente tem. Tá? Perguntas até aqui? Bom, e último ponto: se tudo correr como planejado, as aulas dessa disciplina serão gravadas e disponibilizadas no YouTube. A atual está sendo gravada. Tá? Então, inclusive, como eu falei para alguns alunos no começo, minha sugestão: trata a aula para evitar que apareça lá no YouTube alguma coisa que você não queria. Trata as aulas online como se fosse um evento presencial. Não fica em roupas íntimas, não coloca um companheiro, companheira, alguém que se relaciona. Não, se você não quer que te vejam com uma bebida ou comida na mão, não leva isso para frente do computador. Tá? Eu aqui no local que eu trabalho, antes da aula, tem que dar uma ou outra coisa. Isso não pode, não quer que está aparecendo no vídeo, pôr para o lado. Tem que ter um certo cuidado. Tá? Que, inclusive, para não haver dúvida, que tem 1h40, mais ou menos, a duração do vídeo, que é a duração da aula. O Google gera o vídeo e ele me disponibiliza, depois eu faço o upload o Google Meet disponibiliza o vídeo. Eu faço o upload no YouTube. Eu não assisto 1h40 para ver se está tudo ok. Recebo e coloco lá. E a outra coisa é que eu nem tenho como editar o vídeo. Não tenho software de edição de vídeo. Então, o que aconteceu aqui é o que vai, tá? Para o YouTube. Então, mas peço para todos, tenham cuidado com essa questão da sua privacidade, porque... mas então por que você grava? Porque, pelo que os alunos falaram, é um recurso útil ter o vídeo disponível no YouTube ou numa outra plataforma, tá? Então, agora, vamos ter cuidado para que isso não vire um problema. Então, trata com o evento da aula como uma coisa muito séria. Não faça nada numa aula online que você não faria numa aula presencial. Tá? Perguntas? Não? Ok. Chega de falar do programa, mas, infelizmente, a gente não vai começar a ver a matéria. Por quê, Alexandre? Já tem 41 pessoas já informaram e-mail aqui. Ótimo. A gente vai entrar no meu website, pessoal, e falar do que tem lá. Mas antes já vamos... Não, vamos entrar no website e quando a gente falar... Basicamente, então a gente clica aqui. Então, esse aqui é o meu website pessoal. O que interessa para você está aqui em ensino. Graduação em administração. O curso de macroeconomia. Então, tem a página da disciplina aqui. Tem o meu endereço de e-mail aqui. Se você não quiser usar e-mail, tem um formulário de contato. O programa, esse PDF que a gente acabou de discutir. Bibliografia. Esse que é o grande ponto. Então, é o primeiro livro que eu menciono no programa, tá? Pode falar a edição em português, que é essa aqui, a última tradução que existe, até onde eu sei. Ou você pode pegar esta outra versão aqui em inglês. Uma coisa boa, a 8ª edição. Esse livro, eu acho que em inglês já está na 9ª ou 10ª edição, não tenho certeza. Agora mas, professor, é só esse livro? Não, vou tentar entender. Vamos lá. Esse livro de introdução à economia, o princípio de macroeconomia e de microeconomia do Menkel, é o livro-texto de introdução à economia mais vendido no mundo, até onde eu sei, por ampla margem, pelo que eu sei. Então, o que o Menkel fez foi o seguinte: entendeu? Ele escreveu um livro, que eu acho que posso estar errado, mas acho que ele chama Introdução à Economia. Onde esse livro, basicamente, tem 3 blocos. Aqui que eu vou chamar aqui um bloco. Esse bloco aqui que é o geral, uns 6 capítulos, se não me falha a memória,
que geral, porque contemplam ambos, micro e macroeconomia. O outro bloco de capítulos, digamos aqui uns 15 capítulos, 20 capítulos, de microeconomia, e outro bloco de macroeconomia. Aí uns 20 capítulos, uma coisa desse tipo. Tá? 15, 20 capítulos. Aí o que o MEN, que basicamente isso funciona, mas como vocês estão vendo aqui, normalmente esses cursos são estruturados assim, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. Tem um semestre de introdução a micro, um semestre de introdução a macro. Então, o Menkel criou um livro para cobrir os 2 semestres. Esse que está aqui em azul. Aí a Safra quer fazer uma pergunta. Fala, Safra. Professor, boa tarde. Só para não causar confusão, eu acho que no e-mail que você enviou pelo SIGA, você mandou o link da turma de Relações Internacionais do seu site. Aí se você puder colocar... Mas aí, é isso que está... No SIGA ou no chat? No SIGA, quando você mandou o link, você falou que Não tem é o link possível. do site, na página. Não pode, Safra. E aí Você está tem escrito certeza que veio de Relações... RI? Tenho, porque eu abri, aí eu até vi lá em cima, tipo, Relações Internacionais, não sei o quê, eu achei até que você tinha, não sei, confundido, né? Mas tá, pelo SIGA, Então, peraí, deixa eu olhar foi aqui. o link de Relações Internacionais. Ai, só um minuto. Professor, é porque você realmente mandou a página que entra, vai para Relações Internacionais. Mas quando a gente clica em ensino, vai abrir lá para a gente clicar em economia. Peraí, É só apertar em ensino. Não. Ah, tá. Já entendi. Ok. Obrigado. Quem foi a última aluna a falar? Maria Eugênia. Maria Eugênia? Ah, sim, aí você, Maria Eugênia. Tá, estou vendo você hoje. Desculpe, gente. 2 turmas. Há muito tempo que eu não tenho 2 turmas de disciplinas parecidas no meu semestre. Tem uma confusão. Já entendi. Vamos aqui abrir. Na correria, que eu achei que não teria aula, mas quando eu 1h30 eu vi que o recurso estava disponível, este endereço aqui está errado. Safra, tá legal? Tá todo mundo conseguindo ver o e-mail que eu mandei pelo SIGA? Tá? O endereço da sala de aula está correto. O endereço do formulário está correto. Se você clicar aqui no formulário, eu vou botar Open Link no tab. É esse formulário. Inclusive, 43 pessoas já foram lá, tá legal? Ainda bem que isso não misturou, porque eu não quero mandar o convite da aula de RI para os alunos de ADM e vice-versa. Né? Este aqui está errado. Desculpe. O erro foi aqui, sabe? Este é o único erro que tem, que não é pouco, não deveria estar lá. Desculpe. O endereço correto é esse que está aqui. Não. Desculpe. É isso aqui agora. Colocar no chat o endereço da disciplina é este aqui. Ok? Obrigada, professor. Tá. O formulário para informar o e-mail estava correto. O link para a disciplina estava errado. Desculpe. Bom, isso quer dizer que eu vou ter que mandar outro e-mail depois. Eu vou mandar. Tudo correr como planejado. Vamos. Dito isso, vamos lá. A gente vai falar da bibliografia. Estavam discutindo o conteúdo. Então, o Menkel escreveu esse livro aqui, esse livro que está no quadrão, que eu tenho aqui no meu colo. E aí ele fez o seguinte. Juntou isto aqui, esses dois, e escreveu um livro de introdução à microeconomia. Na verdade, ele chama princípios. Não é isso? Princípios em inglês, princípios. De micro. Tá? E juntou o geral com esses capítulos aqui e transformou no princípios de macro. Tá? Que é o que a gente que eu indiquei. Mas então, assim,
Na última edição, esse livro tem pelo menos 2 versões que você pode pegar. Este aqui, que é o que eu indiquei propriamente dito. Ou você também poderia pegar este completo aqui, só que aí você tem que casar os capítulos. Ok? A numeração não é a mesma, tá? Bom, de certa forma, isso está feito aqui. E vale também que... Aí a edição antiga, a diferença de uma edição para outra é mínima. Eu já dei esse curso há alguns anos. Essa é a tradução da 6ª edição. Acho que era a tradução da 4ª, talvez da 5ª edição, a meio norte-americana. Não tem diferença nenhuma, exceto por pequenas mudanças que eles fazem nos exercícios. Então, basicamente, você tem uma outra versão do livro do Mencken, ou, digamos, aquela completa, que cobre micro e macro, uma edição um pouco mais antiga, você tem que fazer é comparar os capítulos. Os títulos dos capítulos em português estão ali em negrito, títulos dos capítulos em inglês estão lá em itália. Todo mundo entendeu? Alguém quer fazer uma pergunta sobre isso? Um pequeno ponto. Houve uma época, que eu não sei se ainda existe, que o Mencken criou um 4º livro daqui. Ele pegou, vou ver se consigo botar com outra cor aqui, não tem um cinza. Ele pegou este capítulo, este bloco aqui, alguns capítulos daqui, e alguns capítulos daqui, e criou um livro que ele chamou de Economia. Para que o alvo desse livro? Que algumas áreas, por exemplo, a graduação RI tem um único curso de introdução à economia de um semestre. Tá? Na graduação de RI tem um curso de introdução à economia de um semestre, depois tem 2 outros cursos de economia mais à frente. Mas a introdução à economia vai ser um introdução micro a macro, é um condensado de um semestre. Então, o Mencken criou esse livro que chamava, na época, até onde eu lembro, Economia. Então, o problema, se você pegar essa edição, é que tem uma chance de não ter alguns dos capítulos que a gente está cobrindo. Tá claro? Ok? Bom, dito isso, então, você conseguir alguns desses capítulos. A diferença que tem de você conseguir uma edição, digamos, eu falei que é 8ª em inglês. Ao invés de pegar a 8ª em inglês, pegar a 7ª edição em inglês ou a 9ª edição em inglês, se já existia, porque eu imagino que já existe a 9ª, mas não tenho certeza. A pequena diferença que pode ter são os exercícios, que eu passo os exercícios da lista, já a gente fala sobre isso. Me lembrem, no final da aula, me lembra para falar dos exercícios do livro, tá legal? Me lembrem, quando a gente vai encerrar. Mas aí, basicamente, você pode pegar qualquer edição desse livro de 2012 para cá, provavelmente vai funcionar para você. Tá? Lembrando que eu recomendo, para quem lê em inglês, pega uma edição em inglês, que é melhor que tenha havido alguns pequenos erros na tradução. Ou não é dizer erro, mas não é traduzido da melhor maneira. Bom. E essa obrigatória que nós iremos tentar cobrir aqui em aula. A complementar, eu listo alguns outros capítulos do Mencken, que inclusive eu digo, você deveria ler por sua conta, que ele não é discutir em aula. Mas por quê? Porque eu falei, são capítulos, como eu falei, quando o curso era presencial com 30 aulas, a última vez que eu dei, eu cobri todos esses capítulos aqui. Tive que cortar alguma parte do material. Na verdade é o seguinte, a última vez que eu dei, eu não cobri esse aqui. Esse final eu não consegui cobrir. Mas é uma coisa bem simples, eu não poderia ler sozinho. Mas cobri todo esse material aqui. Tá? Então, infelizmente, eu tinha que cortar algumas coisas. Aí aproveito para dizer o seguinte, tem muito mais coisa no livro além do que a gente está falando vai cobrir, seja que você pegue só o de macroeconomia ou a completa. Se você gostar de economia e quer ler mais alguma coisa, primeiro texto que eu digo que você deveria ler é o Mencken. Lê tudo do Mencken, depois, aí, se quiser, se você vier aqui onde entra na parte de ensino do meu curso, da minha página, desculpe, lá embaixo eu tenho leituras sugeridas, que não é para uma disciplina específica. Então, eu listo vários livros que você pode querer dar uma olhada, ver se tem interesse em ler ou não. Livros de economia são simples, inclusive, até menciono aqui. São leves, não são técnicas, matemática não é pesada. Você pode ler no metrô, período para a pandemia, na praia. Alguém aí costuma ler livro na praia? Só eu que fazia. Eu não vou mais à praia, eu fazia isso quando eu era jovem. Não existia Kindle ou nada disso, tá? Obviamente, o fato de eu dizer não quer dizer que eu concordo com os autores que escreveram, mas os livros são todos eles muito bons. Tá? Ok, falamos do livro. Tem mais uma coisa para dizer no livro. Vamos lá, só tem que ter aqui um cuidado. Quando vocês logam na intranet, vocês entram numa página assim? Tá.
Depois tem uma olhada, clicando aqui nesse tal de proxy, não sei se vocês têm o mesmo recurso que eu tenho. Vocês já pegaram o livro texto por aqui? Já? Nunca? Parece que não, ninguém falou. Então, clicando aqui nesse proxy... você já pegou um livro, Maria Eugênia? Sim ou não? Oi? Não, professor, não. Não, então, clicando aqui, eu descobri que parece que tem o manual do Bacon aqui, clica em proxy, aí vai abrir essa página assim, você faz o tal acesso proxy de novo. Aí vai no Cengage Learning, que é a editora. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Descobri isso agora, para esta disciplina. Nós já temos usando o Menk há algum tempo, no discurso de RI, não vou aceitar os cookies. Não quero, pular isso. Aí eu concordo. Vamos ver se está aqui. Aí estamos aqui no recurso que a UFRJ contratou lá no Cengage Learning. Aí botar aqui o nome do nosso autor. Tem uns livros, não sei se vocês estão usando alguns deles. Matemática, um de análise numérica, álgebra linear, de química, física, mas vocês não têm interesse. Clica aqui em Menkel, pelo nome do autor. Introdução à economia. É aquele que eu falei completo, que tem micro e macro, tá? Inclusive que eu descobri que tem mais, mas acho que não tem a tradução só para macro. Essa aqui é a tradução dos dois juntos. Vamos lá. Tradução da 8ª edição americana, esse que eu estou falando aqui, a 6ª edição, tá? Aí tem lá, pode ver, então tem aqui. Isso aqui é comportamento da empresa, organização, indústria, e isso é microeconomia. Dados macroeconômicos é onde a gente vai começar, tá legal? Então, não sei se dá para salvar isso, baixar, não sei dizer, sei que tem aqui. Tá ok? Perguntas? Bom, então, os senhores já sabem que existe esse recurso também. Agora, esse livro não é difícil de comprar, mas o aluno também já conhece a estante virtual, às vezes tem um irmão mais velho, um conhecido que já usou esse livro, um livro bastante popular. Se tiver acesso a uma outra forma, pode pegar. Ok. Gabriel falou que de economia não, mas tinha pego o livro de outra área, Gabriel? Por exemplo, de administração, de estatística, alguma coisa assim? Não, professor, eu respondi de economia não, para quando você perguntou se a gente tem hábito de ler na praia. Tá, de economia não. Outras coisas você lê na praia, Gabriel? Professor, ter hábito de ler livros de economia nem na praia, nem em lugar nenhum ainda. Mas na praia, você lê outras coisas? Não. Aí Então, sim, pode ser que sim. Na verdade, quando eu era jovem, eu lia bastante na praia. Na praia, não. Apesar de ser jovem, muitas vezes fiquei de cadeia, às vezes não. Eu ficava lendo. Uma das coisas que eu li também, muita gente faz ler jornal, né? Agora não, há muitos anos que eu não vou à praia. Bom, vamos esquecer agora aqui a praia, voltar para o nosso material propriamente dito. Então, da bibliografia, certos exercícios a gente vai falar no final. Acho que encerramos. Perguntas sobre bibliografia? Não? Então, aulas, o que tem aqui? Só esse link para a sala de aula, né? Esse nosso espaço virtual, e o link para o meu canal no YouTube, onde eu pretendo... Só tem aula lá. Tem as disciplinas do semestre passado e pretendo ir colocando, se estou planejado, as disciplinas, as aulas desta disciplina. Inclusive, uma coisa que eu vou mudar daqui para frente, que eu colocava aqui, se chama um thumbnail, uma foto lá no vídeo, eu descobri que se você não seleciona... O primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube, eu não selecionei nenhuma foto. Bota o que o YouTube colocar lá, tá por aqui, o YouTube colocou bem, pegou um trecho do vídeo, minha casa ficou assim. Aí eu, não quero isso. Aí eu passei a colocar foto relacionada à matéria. Aí depois agora vai ser algo mais básico, vai ser só assim, economia, macroeconomia, aula 1, macroeconomia, aula 2. Pronto. É também mais fácil, acho que, de localizar, né? Bom, notas de aula. Como eu disse, tem um PDF para cada tópico da disciplina. Então, tópico 1 está aqui. Tá? Tópico 4, tem outro PDF. Listas de exercícios. Então, basicamente, uma lista para cada tópico. Eu pego questões do Menkel. Em alguns casos, eu coloco questões por minha conta, que eu chamei de questões adicionais, é um PDF. Tá legal? Tá certo? Por exemplo, então aqui tem questão adicional, a lista 2 tem questão adicional, a lista 3 tem questão adicional, a 4 não tem questões adicionais.
cada lista terá um gabarito. Nem todas, 4 delas já tem. A lista 1, a 2, a 6. Não, 3 só que tem? Eu sei que era 4. Lista 1 tem gabarito, a 2, a 5, aí a 6. 4 das 9 listas já tem gabarito. Os outros eu vou adicionando ao longo do curso, tá ok? E como eu digo, gabarito já deixa claro, não é resposta completa, mas eu enfatizo aqui. Quando eu tenho aqui em gabarito, ó, gabarito sintético. Tá? Perguntas? Aí tem outra, links diversos. Então, basicamente, uns dados de economia. O site do Banco Mundial, World Bank, esse também está o do Invis, também é do Banco Mundial, dados do que o FMI disponibiliza. A gente tem um tal de glossário financeiro, pode ser útil. IPEA-Data, do IPEA, uma instituição brasileira, governo federal, que disponibiliza dados no baixa planilha Excel, funciona muito bem. Penword teve também, possivelmente vai ser um ou outro aqui durante o curso. O que tem que fazer? Nada. Está lá, se você tem interesse, quer olhar alguns dados econômicos, você pode começar por aqui. Avaliações. A gente vai falar disso. Tá? Então, já digo, tá, as datas estão no programa, aqui o preliminar é tentativo. A gente deve cobrir o top de 1 a 5 na P1, vamos ver. Pode ser que se mudar, vai ser só de 1 a 4, eu anuncio em sala e atualizo aqui. O que já está em definitivo é a matéria da PS e da PF, que depende, basicamente, a matéria dos dois, da P1 e da P2. Tá legal? Aí vamos falar aqui das questões, mas deixa eu já liquidar. Arquivo zip, quer dizer o seguinte, se você clicar aqui, vai vir um zip, não sei como funcionaria no celular, mas no desktop você baixa, tem aqui todos os material didático nos formatos PDF, XLS, essa aqui nas listas de exercício, no gabarito, ou não sei se nas perguntas também, tem umas planilhas de Excel, tá ok? Você baixa tudo de uma vez só. Vai ter que ir lá baixar nota de aula 1, nota de aula 2, lista 1, baixa tudo de uma vez só com esse zip. Porém, observa o comentário. Quando do começo do semestre? Tá? Eu não vou ficar... O zip não será atualizado. Por que eu não vou atualizar? Eu vou corrigir o programa, que botaram 2 ou 3 erros, que a gente já identificou aqui. Né? E aí eu vou atualizar. Mas, por exemplo, para não haver dúvida, quando eu finalmente disponibilizar o gabarito da lista 3, eu não vou atualizar aquele zip. Então, o zip são os PDFs que nós temos aqui, XLS, que estão aqui no site hoje, no primeiro dia de aula. Tá legal? Perguntas? Então, já baixa tudo de uma vez só. Então, vamos ver as questões. Prova. Ok. Vamos ver como é que funciona. Já tem um link aqui para as questões de prova. Só que as questões não estão lá ainda. Já vai ver. Então, basicamente, como é que funciona a prova? Você chega aqui no dia da prova, você vem no meu website, clica para o dia da P1, você clica aqui, este arquivo estará um pouco diferente, porque ele terá uma segunda página com as questões. Agora aqui ele só tem as instruções, tá ok? Já a gente fala das instruções. Agora tem o importante, endereço alternativo. Vou botar aqui, abrindo uma janela privada. Tem lá, P1, P2, PE, mesma coisa. Por que esse endereço alternativo é importante? Porque se no dia da prova, na hora da prova, meu website sair do ar, você vai no endereço alternativo para pegar, que é um tal do Dropbox, tá ok? Evidentemente, você tem que... Ops, aqui o DL não entrou, depois eu vou trocar isso aqui também. O DL entrou, o que não entrou foi igual a 0, depois não pegou tudo. Vou atualizar esse link. Então, talvez você queira esperar umas 48 horas para baixar isso aqui, ó, que vou ter que fazer uma correção aqui, ó, que esse 0 não entrou no link. Fazer uma pequena alteração. Alterar link Dropbox. Por que você está colocando isso aí? Como eu falei, se meu site sair do ar, você pode ir nesse endereço alternativo e pegar as questões da prova. Obviamente, você não pode contar que no dia da prova, se meu site estiver fora do ar, você vai entrar aqui e pegar o endereço. Porque se meu site estiver fora do ar, você não vai acessar essa página, né? Então, este endereço aqui, você tem que bookmark, adicionar no bookmark, favoritos, ou salvar num arquivo em Word, você pode copiar e colar no Word, tá legal? Então, vamos dar uma olhada aqui na P1, o esquema das provas é o mesmo. Então, as questões serão disponibilizadas aqui, basicamente o PDF vai mudar, vai ganhar uma segunda página e
Vou apagar esse comentário aqui em cima. No dia 11 de janeiro, que é o dia marcado para a prova, às 14h50. Você pode consultar o material didático, porém, você não pode consultar nenhuma pessoa, em particular, você não pode compartilhar as respostas com os colegas. Tá? De maneira nenhuma. Está claro isso para todo mundo? Segundo ponto. As respostas precisam ser manuscritas, ou seja, escritas à mão. Não serão aceitas respostas digitadas em processadores de texto ou com outro software recurso. Basicamente, é como se fosse em sala de aula. Você pega um papel, escreve. Coloca o seu nome, de forma legível, no topo da folha, das folhas que contêm as suas respostas, tá certo? Inserte. Você terminou de responder, você deve digitar suas respostas, você pode tirar foto com o seu celular ou escanear. O importante é... Professor, Fala, Matheus. Geralmente, em matéria assim, de cálculo, eu tenho usado o tablet e aí eu já consigo exportar o arquivo escrito direto por PDF. Seria possível nesse caso? Você digita no tablet? Não, eu escrevo no tablet e eu exporto o arquivo em PDF. Acho que a regra, eu prefiro manter desse jeito. Desculpe, Matheus, mas escreve à mão num papel. Tá legal? Tem que ser escrito à mão num papel. Como se fosse em sala de aula. Depois que você resolver, então você tem que digitalizar, tirando foto com o celular, ou escaneando, e mandar para este endereço aqui. Não é os outros que você viu. É esse que eu tenho esse endereço só para receber as provas. Mas me chegou 60 e-mails, eu quero tudo separado num canto para ficar mais... Ao invés de misturar, o meu inbox está lá com 20 mensagens, ele tem que processar, então vai misturar as provas, não. Aí sim, Lucas, tem 2 questões, você vai resolver uma questão. É o último item lá embaixo, 9. Tá? Importante, manda fotografia, não manda PDF, ou seja, manda um JPG, um BMP, tá? Arquivos desse tipo. Por quê? Para não ter dúvida. Olha aqui, eu corrijo, inclusive, a prova nesse mesmo software. Essa aqui abre uma foto. Então, por exemplo, suponho que eu quero colocar, quero escrever a palavra problemas aqui. E a caligrafia, em vermelho, como eu faço. Então, mas nem precisa de correção, precisa de interface. Acho que eu escrever x mais y igual a 5. Escrevi aqui, tá? Mas suponha que agora eu vou fazer isso com um PDF qualquer. Então, você mandou um PDF, aqui dá para os senhores verem no programa. Vou tentar escrever, tem uma canetinha aqui. Resolveu me... Ficou igual. Vamos lá. Agora aqui, fui escrever meu nome, Alexandre. Ele corta, demora, apareceu o A. Tem uma aí a letra fica ali, tá certo? Não consigo escrever uma palavra. É mais difícil escrever, muito mais difícil escrever no PDF do que na foto. Na foto, aqui, o ponto central. Aqui eu tenho muito mais facilidade de escrever. Por exemplo, meu nome é Alexandre. Pode não ficar bonito, mas eu tenho mais facilidade de escrever. Então, quando eu corrijo a prova, eu faço comentários, anotações. Isso não está bom, tem tal problema. Então, PDF, se mandar PDF, eu vou corrigir, mas para mim não vou marcar nada. Só vou ler e atribuir nota. Então, inclusive, não tem direito à revisão de prova. Tá? Então, você tem que mandar a prova no formato, não foi agora, JPG, BMP, etc. Cada aluno deve enviar um único e-mail, por esse e-mail pode conter vários anexos. E prazo limite é 15h30, né, que a prova começa às 14h50, 40 minutos, 15h30, então 40 minutos para tudo, para responder uma questão, que até pergunta o Lucas. A prova vai ter 2 questões, você tem que resolver, escolhe uma das 2 para você responder. Senão você tem 40 minutos para resolver uma questão, que 20 minutos já seria suficiente, deve ser suficiente, e mais 20 minutos para digitalizar e me enviar. Ok? Perguntas? Até aqui funcionou sem maiores problemas isso. É importante. Então, mas a minha internet caiu. Para isso tem EPE. Então, sugestão, no dia da prova, se você puder deixar um celular de backup do pai, da mãe, do irmão, de um noivo, noiva, é uma boa, às vezes, tá? Se você está usando celular. Outra coisa, simula a digitalização, inclusive com condição de luminosidade. Uma coisa é eu tirar foto aqui, né, neste quarto que eu estou trabalhando,
na situação atual com a luminosidade que tem. Outra coisa é eu tirar à noite, que vai estar escuro lá fora com as luzes acesas. Pode ser lá, pode, mas com o caso de lápis eu recomendo usar grafite. Por exemplo, eu já tive notas de aula que eu estava escrevendo num curso online, que eu escrevia, e o grafite HB não conseguia, ficava horroroso quando escaneava. O problema desapareceu quando eu usei o grafite 2B. Ficava horroroso assim, não dava para ler, ficava muito claro. Com grafite 2B, usando o lapiseiro, o problema foi resolvido. Então, a sugestão é simula, uns dias antes da prova, a digitalização, então, para você saber quanto tempo você vai levar, se você precisa, digamos, 5 minutos para digitalizar e mandar o e-mail, você assume, então, precisa de 10 minutos. Eu vou precisar daqui, vou ficar nervoso na hora, vou cometer algum equívoco, 10 minutos. Então, você tem 30 minutos para fazer a prova propriamente dita, que a prova total tem 40 minutos, 30 minutos para resolver a questão e 10 minutos para digitalizar. Lembrando, como eu disse, esse e-mail aqui é só para receber a prova. Vou tirar dúvida por esse e-mail, professor, vai ter aula, escrever para esse e-mail. Não adianta que eu só abro esse e-mail lá na época da prova para receber as provas. Eu não acesso esse e-mail regularmente. Ele está lá, criei, separei só para receber a prova. Perguntas? Não? Então, estamos com faltam 3 minutos. Eu acho que a gente encerrou. Próxima aula a gente começa com a matéria. Eu vou interromper a gravação, mas não vão, peraí, não fujam não, tem algumas coisas para falar, mas estou interrompendo a gravação. É aqui, né? Sim, stop record. Ó,